Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria! Então, hoje, desculpa para falar para vocês, desculpa a demora, não deu para poder gravar essa semana, foi um pouco corrido, que como eu faço parte também lá do grupo dos Jovens Sarados, a gente está fazendo formação todo dia, a gente está aprendendo a fazer Lexo Divina, que é a leitura orante da Bíblia, orando, lê enquanto se lê a Bíblia, tá? Aí eu também estou fazendo o curso de consagração à Nossa Senhora. E tá um pouquinho corrido, então desculpa não ter mandado antes, tá bom? Era para ter mandado outro dia, mas não deu. E por falar em curso de consagração nacional e tudo mais, relembrando, domingo, dia das mamães, então deem um baita abraço, baita beijo na mamãe de vocês, tá bom? Diga a ela que ama e agradece Papai do Céu, Mamãe do Céu, pela mãe que vocês têm, tá bom? E por falar em mãe, nós todos temos uma mãe comum que é a mãe das mães, tá? Que é Nossa Senhora. Então, nesse mês mariano, eu vou tentar fazer sempre com a imagem aqui de Nossa Senhora, porque esse aqui é um mês dedicado a Nossa Senhora de Fátima, tá bom? E aí o Imaculado Coração de Maria. Então, antes de começar tudo, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, aproveitar, estou gravando hoje de manhã. O pessoal foi dar um rolê, acordei mais cedo, então tá mais legal, tá? Então a gente vai fazer hoje a catequese de número 8, mandamentos caminhando para alcançar a felicidade. Nesse primeiro dia, a gente vai ler, nós vamos ler todos os mandamentos, vamos falar um tiquinho sobre eles, e depois a gente vamos falar um tico, por quê? No próximo, que é o que eu vou tentar colocar antes do sábado, nós vamos falar dos 3 primeiros mandamentos, a primeira tábua. Aqui no número 8, vocês vão ver aqui, ó, a primeira tábua que tem o 1, o 2 e o 3, e a segunda tábua que tem os outros 7 mandamentos. Aí depois eu vou falar mais um pouquinho para vocês o porquê dessa diferença, tá bom? Então vamos lá. Então vamos em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, tá bom? Então, Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 até o 17, tá bom? Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou Javé, seu Deus. Lembrando, Javé vem do hebreu Iavé, que significa eu sou. Quando Deus fala eu sou, ele quer dizer que ele é o mesmo antes e depois. Ele não muda, ele sempre existiu. Nunca existiu em nenhum momento em que ele não existisse e nunca vai haver um momento em que ele não exista. Ele sempre, sempre, sempre existiu. E sempre, sempre, sempre existirá. Nós começamos a existir depois que ele nos criou. Mas ele não, ele sempre é. Tá? Sempre é porque ele é presente. Para ele não existe passado e nem futuro. Para ele é tudo presente. Tá bom? Por isso que ele consegue falar o que vai acontecer, para que pra gente é depois, mas que para ele está acontecendo naquela hora. Por isso que ele, no começo, ele já falou do que seria o final. Lá no comecinho de Gênesis, ele fala que a mulher vai pisar a cabeça da serpente e tudo mais, tá? Então vamos lá. Eu sou Javé, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha você outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem, qualquer representação do que existe no céu, na terra ou nas águas,
que estão debaixo da água. Não se prostre diante de deuses. Não lhes sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou El ciumento. Esse El ciumento, tá falando que realmente ele é muito ciumento. Então ele não tem aquela coisa da gente servir a Deus e servir outras coisas. Ou é as outras coisas e você vai estar sem Deus, ou é a Deus. Se você serve ao Deus Todo-Poderoso, você não pode servir outras coisas. Então, exemplo, um cristão católico, ele não pode ser incoerente com a fé. Então, exemplo, ele não pode ser, por exemplo, espírita. Por quê? Durante toda a Escritura, Deus fala que não existe reencarnação. E o Espiritismo, ele acredita na reencarnação. E por isso, Jesus Cristo ele veio para nos salvar através da cruz. Ele veio ser o sacrifício que iria retirar todos os nossos pecados. Se eu acredito na reencarnação, eu não acredito em que Jesus Cristo, que é Deus, me salvou na cruz. Então é incoerente, é incompatível uma coisa com a outra, tá? Então a gente só pode servir um só Deus, e aí vai. E naquela época, propriamente dita, existiam centenas de deuses falsos, tá? Então ele já coloca isso bem claro. Então, para não fazer imagem de nada, tá? Porque eles não sabiam utilizar as imagens. Só que lá no capítulo 25 do mesmo livro, ele vai começar a ensinar a usar essas imagens de maneira devocional, tá bom? Então vamos lá, não faça, no 4, versículo 4 de novo. Não faça para você imagem, qualquer representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante de deuses, não lhes sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou ciumento. Isso aí, por exemplo, também é incompatível, por exemplo, Umbanda e Candomblé. Por quê? Na Umbanda e no Candomblé existe um outro Deus que ele tomaria o lugar da criação do que é nosso Deus, nosso Senhor. Então é incompatível uma coisa com a outra. Ou a pessoa serve eles lá, ou serve o único Deus, que é o nosso Senhor. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me desprezam. Mas quando me amam e guardam meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Como é que é o castigo aqui? O castigo, ele não é imposto diretamente por Deus, mas sim é uma maldição em que a pessoa, ela traz para si própria. Então Deus, vamos lá, a gente tem que ver que assim, Deus ele é pai, e um pai, ele vai castigar o filho, sim, uma palmada, alguma coisa conforme a necessidade. Só que quem atrai aquilo é o próprio filho através da desobediência. Se Deus está colocando uma regra para a gente desobedece, a gente acaba atraindo aquilo para nós mesmos. Então nós é que atraímos aquilo para nós. Por exemplo, um exemplo bem bobinho. A gente está botando o dedo na tomada. O pai e a mãe falam, não bota o dedo que você vai tomar choque. Não bota o dedo que você vai tomar choque. Até que a criança bota o dedo lá e toma um choque. Aí o pai e a mãe estavam falando, bem feito, eu avisei que não era para poder fazer isso, tá? E aí a gente acaba atraindo aquilo de ruim para nós, tá bom? Então vamos lá. Agora, quando se trata muito bem, aqui ó, mas quando me amam e guardam meus mandamentos, guardar os mandamentos é de fazer cumprir o que ele manda, eu os trato com amor por 1000 gerações. Quando a gente faz o que Deus quer, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ele fala, já não os chamo mais de servos, chamo-vos de amigos. Então nós temos amizade com Deus. Então, primeiro, nós começamos a ter gosto de fazer aquilo que Deus quer, porque aquilo o agrada, aquilo faz com que ele fique muito feliz.
E a felicidade de Deus é a nossa felicidade. E nisso, nessa amizade em que a gente acaba tendo com Ele, a gente vai crescendo nessa amizade, nós conseguimos alcançar favores. Só que aí que tem um detalhe. Se a gente é verdadeiramente amigo, a gente não vai pedir nada que seja contrário ao que aquele amigo nosso quer, ou que seja bom para ele, ou a gente não vai pedir nada em que faça ele se sentir chateado ou desprezado. A gente vai querer pedir algo que o faça bem, que ele se sinta feliz. Essa vai ser a nossa felicidade. Então, por exemplo, Moisés ele pedia o bem para o povo. E também os santos em que a gente venera na igreja, como por exemplo Nossa Senhora, ela não pede nada que seja contrário à vontade de Deus. E Deus faz aquelas coisas por conta... Obrigado, amor. E Deus faz aquelas coisas para a gente, e a gente pede, não consegue, porque a gente está em pecado, a gente está em inimizade. Quando a gente comete um pecado grave, a gente deixa de ser amigo de Deus. Quando a gente se confessa, nós viramos amigos. Naquela época não existia a confissão, era o sacrifício. E quando a gente pede a intercessão de um santo, Deus faz aquele favor para a gente, porque aquele santo é muito amigo dele, então ele faz por mérito daquele santo, tá? E era o que acontecia muitas vezes com Moisés, tá bom? O pessoal dava muita mancada lá. Então, por essa amizade que se faz com quem os trata, com que os amam e guardam os mandamentos, ele vai, através disso, tratar com amor as 1000 gerações, por conta daquela pessoa. Então, enquanto uma pessoa que desagrada a Deus, que faz tudo errado, ela atrai maldição para sua família até a 4ª geração, da mesma maneira acontece com quem faz o bem, do quem agrada a Deus e quem anda nas diretrizes, nos mandamentos do Senhor, vai até a 1000ª geração, tá? Não ponha na mentira o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixa sem castigo aquele que põe o nome dele na mentira. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Depois eu vou ler o que está escrito lá no nosso livrinho que está aqui embaixo. Porque aqui eu estou lendo o que está na Bíblia, e a igreja, ela, por ter as chaves, aí depois a gente vai falar mais sobre essas chaves. As chaves de São Pedro, a igreja pode interpretar da maneira correta as escrituras, tá bom? Então, o sábado depois de Jesus, ele vira domingo. Trabalhe durante 6 dias e faça então todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado, para a gente agora vira domingo, é o dia de Javé, seu Deus. Nesse dia, não faça nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, serva, nem seu animal, nem o migrante que vive em suas cidades. Porque foi em 6 dias que Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia ele descansou. Assim Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe. Desse modo você prolongará a vida na terra que Javé, seu Deus, lhe dá. Como Deus é nosso Pai e Jesus ele vai trazer isso de maneira muito intensa e muito bonita nos evangelhos, Deus coloca isso daqui pra gente, porque se a gente honrar o nosso pai e nossa mãe, nós estamos honrando o nosso pai e nossa mãe que estão no céu. Por isso que é importante ter essa honra pela mãe e pelo pai. Quem não honra a mãe e o pai aqui, não vai conseguir honrar o pai no céu. Que é muito mais... Nossa mãe, nosso pai está próximo da gente aqui. Se a gente não faz para quem está próximo, imagine para quem a gente não consegue ver ainda só ver depois. Então, se não ter essa honra aqui, é um pecado mortal. Quem desonra pai e mãe comete pecado mortal. Isso é em desobediência. Às vezes é falar uma palavra feia para o pai e para a mãe, que eu já vi muita criança fazendo.
Então comete um pecado de inimizade. Isso é extremamente feio. E quando está, por exemplo, em desobediência, comete dois. Porque a desobediência também é um pecado. Foi através da desobediência que entrou o pecado no mundo. Porque Deus falou para Moisés, ou para Adão e Eva, para não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram e comeram. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não mate, não cometa adultério, não roube, não apresente falso testemunho contra seu próximo, não cobice a casa de seu próximo, nem a mulher, nem servo, nem serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Isso é inveja, tá? E deixa eu ver qual o versículo que vai para não passar aqui, até isso aqui, tá? Então até o 17. Então aqui, vamos lá, agora eu vou ler o que está aqui na nossa... Deixa eu só marcar aqui, gente, com marca a página, que é bem para você precisar ouvir ela voltar lá e voltar. Então vamos ler o que está aqui. Esses mandamentos que estão aqui são os que vocês, nós todos, mamãe, papai, titio, avó, todo mundo tem que decorar. Eu tenho um quadro, tem uma luzinha branca ali na cozinha, em que eu marquei todos esses aqui para a gente ficar olhando sempre. Sempre quando a gente está com dúvida, a gente olha lá que está mais fácil. Aí o Raul vai lá e fala, Raul, o que você fez? É tal pecado. Dá uma olhada lá qual que é o número. Para poder ir decorando. Por quê? Nós católicos temos que decorar isso. Tá? A gente tem que decorar os mandamentos. Tá bom? Então esses são os válidos. Esses daqui são os que a igreja reformou, de certa maneira, a partir de Jesus Cristo, porque o dia do Senhor deixa de ser o sábado para ser o domingo, porque é o dia em que Jesus ressuscita, tá bom? Então vamos à leitura de todos eles aqui. Número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre tudo, eu não vou ter outros deuses na minha vida. Então, como eu falei para vocês, se eu amo a Deus sobre tudo, eu sei que Deus, ele é o criador de tudo, eu sei que Nossa Senhora não é criadora. Então ela não é Deus. Porém, ela é mãe da humanidade de Jesus Cristo. Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ele tem as duas naturezas em um único ser. Então ele é 100% Deus, 100% homem. Deus Pai que gerou Deus de dentro dele, gerou a sua natureza divina, e Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela gerou a humanidade, a carne de Deus. Então Jesus Cristo, ele nunca foi criado como nós que fomos criados do barro. Ele foi 100% gerado. Quem gerou Jesus, a humanidade, dentro de Nossa Senhora, foi o Espírito Santo. Então, tá? Então, ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que é o único Deus, ele é Deus. Nossa Senhora não é, tá bom? Então, se eu amo Deus acima de todas as coisas, eu não vou ter uma outra religião. Eu vou tomar cuidado com tudo que aconteça, tudo que eu faça, para não desagradar esse Deus que eu amo tanto. Segundo mandamento, não falar seu santo nome em vão. Então, não fazer brincadeiras com o nome de Deus. Não falar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí. Ai, meu Deus, como eu tô perigosa. Um exemplo, a menina falando, ai, meu Deus, como eu sou bonitão, vou pegar todas. Está usando o nome de Deus em vão. Está fazendo uma brincadeira errada, e aí vai. Tantas outras coisas. Nós temos que usar o nome de Deus para glorificá-lo, para dar glória a Ele, e não para reduzi-lo, colocar em bagunça. Aonde habita a luz de Deus, não habita trevas. Só que quando a gente deixa de ter a luz de Deus perto da gente, aí as trevas vão entrar. Guardar domingos e dias de festas. Guardar domingos e dias de festa. Domingo é o dia mais importante que tem, porque é o dia da ressurreição de Jesus. Tá bom?
E os dias de festa são os dias de festas santas. Então, por exemplo, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ou, por exemplo, o nascimento de Jesus, que é Natal, tem que se guardar. E como é o guardar? É que fala assim, santificar aquele dia. Você não usar aquele dia para bagunça, não usar aquele dia para farra. Um bom momento, você ter uma de oração, você está com aquele sentimento daquele dia na sua cabeça, tá bom? Então, por exemplo, o dia da Páscoa. Como é que a gente guarda o dia da Páscoa só querendo saber de chocolate, de ovo e de coelhinho? A gente não está guardando o dia da Páscoa. O dia da Páscoa é para a gente saber que foi num dia como aquele de domingo que Jesus ele ressuscitou, ele estava morto e ressuscitou, e em sua ressurreição, quando ele volta a estar vivo em carne e osso, ele... Opa, ia caindo aqui a câmera. A câmera está com o tripé, tá bagunçada aqui. Quando ele volta à vida em carne e osso, ele vence a morte para nos dar a vida eterna. Tá? Então a gente tem que ter isso na cabeça, tá? Honrar pai e mãe, isso não modifica em nenhum ponto, isso mantém-se totalmente. Honrar pai e mãe. Não matar é não matar em nenhum momento, tá? O único momento em que a igreja ela não condena a morte é quando, por um exemplo, vem um ladrão me assaltar. E aí o ladrão vem com a faca, eu vou me defender. Se ele for querer me matar, eu vou me defender. E se nessa eu acabo dominando ele e essa faca o mata, eu matei em legítima defesa, eu matei para poder salvar o dom que Deus me deu, que foi a vida. É o único momento. Agora, eutanásia, que é quando a pessoa ela decide, ela está doente demais, e aí a família ou a própria pessoa decide que vai morrer. Está errado, isso é um pecado mortal. Aborto, não sei se vocês sabem o que quer dizer aborto, mas o aborto é quando a mãe decide encerrar a gravidez. Ou seja, matar o bebê que está na barriga dela, não ter mais aquele filho. O filho está vivo na barriguinha dela, está crescendo. Aborto é morte, é pecado mortal. E aí vai, tá? Número 6. Não pecar contra a castidade. Vocês estão um pouquinho novos para poder saber isso, então eu vou falar da maneira mais amigável possível. É quando vocês estão mais velhos e vão namorar, ter um namoro santo. Não pode fazer coisas que adultos casados fazem antes do casamento. Então, por exemplo, crianças de 13, 14 anos que já têm filhos, não é para ter filho. Filho só pode ter depois do casamento. Tá? Tem que se casar primeiro para fazer determinadas coisas em que um casal faz. Tá? Isso aí, quando vocês estiverem na crisma, aí vai poder ser aprofundado. Mas assim, namoro é com a supervisão dos pais. Os pais têm que estar perto, têm que estar de olho. Sim. Tem que saber o que está fazendo? Sim. Dependendo da idade, é pegar na mão, dar abraço, beijo no rosto. Adolescente, beijinho na boca e acabou por aí, mais nada. Só que vocês são novos para isso. Então vocês não têm que pensar em namorar. Mas quando for namorar, Bíblia, mamãe, papai, se possível, o catequista que estiver dando a crisma, tá? E com certeza também o padre ajudando, tá? Não roubar. Aí eu não preciso muito explicar para vocês, né? Vocês sabem o que é roubar, é tomar as coisas dos outros para vocês, tá? Não levantar falso testemunho, não ficar falando que os outros fizeram coisas sem que você possa provar o que ele fez. Ah, eu fiquei sabendo que fulano falou tal coisa. Fiquei sabendo que o Joãozinho roubou pão, que a Mariazinha roubou pão na casa do João. Você tem como provar? Não,
Não, fiquei sabendo. Então, tá levantando um falso testemunho, tá falando coisa que não sabe. 9, não desejar a mulher ou o marido do próximo, respeitar o casamento. Quando tem um casal, o marido e a mulher se escolheram para ter vida com o outro, tá? Então, por exemplo, o marido não pode ir arrumar outra mulher por fora. Isso é um pecado mortal, isso leva para o inferno. E a mulher que faz isso, que vai procurar outro namoradinho, sendo que já tem um marido, também está cometendo um pecado mortal e vai para o inferno. Porque quando se desonra o marido ou quando se desonra a mulher, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o esposo da nossa alma. E se eu procuro um outro para poder se ter intimidade, também está se renegando a intimidade com Deus. Está se traindo ele também, tá? Então, por exemplo, quando vocês tiverem um namorado ou namorada, quem for para ter, porque vai ter muitos de vocês, com fé na glória de Deus, que vão ser freiras, ou freis, ou padres, que não vão passar por isso, mas talvez passem, não se sabe. Não é para poder arrumar outro namoradinho. Tá com o namoradinho, tá com a namoradinha? Fique com ele. Não é para poder ficar arrumando coisa por aí. E não cobiçar as coisas alheias, não ter inveja do que os outros têm. Por exemplo, eu tô com uma caneca amarela. Aí vocês têm uma caneca azul, mas vocês gostam muito de amarelo e acham essa caneca bonita. Aí o que acontece? Não é que vocês falam assim. Se vocês falam para a mãe, nossa mãe, o tio Alexandre ele tem uma caneca amarela tão bonita, eu queria uma igual. Aí essa mamãe e o pai falam assim, vamos ver se a gente encontra. Aí acaba não achando. Não, tudo bem, não tem problema. Isso não é inveja. O problema é, nossa, ele tem uma caneca amarela, não é possível, aquela caneca amarela não tinha que ser dele, tinha que ser minha. Não pode isso. Isso é inveja. Tá bom? Então, não cobiçar as coisas alheias, não ter inveja. Esses pecados aqui são os pecados mais graves. Dentro deles, a gente encaixa um montão de coisas e esses pecados nos levam ao inferno porque nos afastam da amizade com Deus. Tá bom? Então, estudem isso daqui, decorem como se fosse a tabuada. 1 mais 1 vezes 1 é 1 vezes 2, 2. Decora como se fosse tabuada de matemática, tá bom? Tem que estar na ponta da língua. Porque se estiver na ponta da língua, desde pequenos, quando vocês forem grandes, vocês vão saber discernir o que é certo e errado. Fulano vai chamar você para fazer uma coisa. Não vou fazer isso. Sou católico. Mandamento tal me proíbe fazer isso. Ok? Então, gente, obrigado. Dá o joinha. Se possível, aí, coloca o nome para a gente saber quem está assistindo. Se quiser compartilhar com os amigos, pode compartilhar sem problema. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo encontro da nossa catequese. Tá bom? Tchau. Deus abençoe. Já vou esquecendo. Vamos rezar, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Salve Maria!